Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Feliz ano novo para todo mundo que está por aqui sempre acompanhando esse canal maravilhoso, cheio de arte, cheio de boas energias. E é com muita arte, com muito boa energia que a gente vai seguir esse ano, que vai ser um ano de muita resistência. E espero que vocês tenham muita garra, muita força e muita energia positiva aí pra gente lutar sempre pela nossa existência, pelo nosso direito de cidadão. Hoje eu resolvi falar com vocês sobre o filme Roma, que estreou no finalzinho do ano passado, e eu resolvi trazer esse filme agora pra gente iniciar o ano, porque é um filme muito tocante e que fala essencialmente sobre mulheres. É uma produção da Netflix e eu quero salientar que eu acho extremamente importante uma produção como de Roma estar numa plataforma de streaming, porque a gente vê muitos filmes geralmente nessas plataformas que são filmes mais blockbusters, mais populares, filmes americanos, e nesse filme a gente foge completamente desse cenário mais pop e é uma possibilidade maior de mais pessoas poderem ter acesso a um tipo de cinema que foge desse convencional. Não é um filme para todo mundo, é um filme que para mim é uma grande homenagem ao próprio cinema pela forma como ele é filmado, mas eu também não quero me atentar muito a questões técnicas aqui nesse vídeo, porque eu acho que tem muito vídeo já aqui no YouTube falando de questões técnicas. Eu vou falar algumas curiosidades inicialmente e depois eu vou falar propriamente sobre o tema do filme, que para mim é o mais interessante, que é a questão das mulheres. Esse filme Roma, ele é dirigido pelo Alfonso Cuarón, que é um diretor mexicano. Ele dirigiu um filme que eu assisti há muito tempo, eu assisti no cinema, eu era bem jovenzita, chamado E a Sua Mãe Também. Na época esse filme me marcou demais, e o Alfonso Cuarón também dirigiu um dos filmes do Harry Potter, que eu não sei qual é, porque eu não assisti nenhum filme do Harry Potter, quer dizer, eu assisti o primeiro só. E ele também dirigiu Gravidade em 2013, e inclusive ele ganhou o Oscar de melhor direção. Juntamente com a estreia na própria Netflix, também teve exibição em algumas salas de cinema do Brasil, então algumas pessoas tiveram a possibilidade e a grande oportunidade de ver esse filme na telona, porque é um filme realmente para ver no cinema. Quem teve a oportunidade, que bom que tiveram a oportunidade. Esse filme ganhou o Leão de Ouro em Veneza, ele está indicado em várias categorias do Globo de Ouro e é um grande candidato a ser um dos concorrentes na categoria de filme estrangeiro. Vamos aguardar se ele realmente vai chegar ao Oscar, né? Porque tem toda essa polêmica dele ser produzido pela Netflix, os grandes estúdios de cinema não gostam muito de filmes que estreiam na Netflix, e tem algumas regrinhas do Oscar, que tem até um vídeo da Carol Moreira que ela fez sobre essas regras, os filmes que entram no Oscar. Depois eu vou até procurar para deixar linkadinho aqui para vocês assistirem, que é bem interessante. A primeira curiosidade que eu quero contar para vocês é que o Cuarón, além de ter dirigido esse filme, ele também fez a direção de fotografia, o roteiro também é dele, então ele é uma presença muito forte dentro desse filme. Por quê? Porque esse filme vai tratar de memórias da sua infância. Ele vai contar a história de uma moça que trabalhou na casa dele, de uma empregada doméstica. Esse filme é uma grande homenagem a essa empregada que cuidou dele desde os 9 meses de idade. E inclusive, que eu acho, eu não li sobre isso, mas eu intuo que o filme seja em preto e branco justamente para retratar essa coisa da memória, né? Porque o preto e branco, ele traz essa coisa nostálgica da memória, uma coisa antiga. Eu peguei um depoimento do Cuarón que ele fala sobre essa questão do filme ser um filme de memória, que é uma entrevista que ele deu para o Estadão, que ele diz o seguinte: é o meu filme mais pessoal, tem muito de autobiográfico também, e eu tenho a impressão de que toda a minha vida e carreira foi uma preparação para chegar aqui. A partir de um momento, dei-me conta de que tinha de contar essa história, liberar-me dos meus fantasmas. Mas tanto quanto o filme era necessário para mim, eu duvidava que pudesse interessar aos outros. Cheguei a comentar com meu irmão que muito provavelmente ninguém iria vê-lo. Foi realmente uma grande surpresa, uma catarse, receber aquela ovação em Veneza. E logo em seguida, O Leão. Meu filme mais pessoal tocou as pessoas, tornou-se universal, e isso não tem preço. Isso que ele fala de que uma história tão pessoal se torna universal, que é esse o grande poder da arte, que muitas das coisas realmente são pessoais, mas alguns sentimentos são tão universais que atravessam as pessoas, porque aquela história também é a história da gente, é a história do outro. Isso é muito bonito quando a gente consegue ultrapassar
esse lugar da pessoalidade, do individual. O filme se chama Roma e Roma não tem nada a ver com Itália, não tem nada de italiano. Roma é um bairro de classe média ali do México e o Cuarón, ele teve todo o cuidado de filmar todas as cenas nos lugares em que ele viveu aquelas histórias. Alguns lugares ele teve que reconstruir porque muita coisa já não tá mais como era nos anos 70, mas ele teve todo um cuidado na ambientação, na fotografia, que é maravilhosa desse filme, que eu acho que é o ponto alto desse filme. Como eu disse lá no começo, esse filme é uma homenagem, esse filme é dedicado à empregada que cuidou do Cuarón desde que ele era muito bebezinho. Essa empregada dele chamava Silubi, era o apelido dela, e essa empregada, ela é interpretada pela atriz Yalitza Aparicio. Ela não é atriz profissional, não era até então, ela é uma atriz amadora. Ela foi fazer esse teste super desconfiada se ia ser um teste mesmo, se o negócio era de verdade. Ela foi acompanhada da mãe e da irmã, se eu não me engano, e ao longo das filmagens desse filme, ela não tinha nenhum texto para decorar, porque o Cuarón queria pegar a interpretação dela mais crua possível, a interpretação dela mais espontânea. Então tudo era uma sequência de surpresa ao longo das filmagens. Essa atriz, a Yalitza, ela é de origem mixteca, então ela tem traços indígenas que correspondem exatamente à empregada original do Cuarón, que ela tinha descendência indígena, e curiosamente ela saiu no mês passado, se eu não me engano, na revista Vogue mexicana, que foi uma coisa muito incrível, porque a Vogue é uma revista de moda conhecidíssima, ela dita tendências, e você colocar uma pessoa que não tem nada a ver com os padrões sociais de beleza, a beleza ideal de mulher, é muito legal você ver isso numa revista que tem uma visibilidade com uma mulher como a Yalitza. Ela tá fantástica nesse personagem, minha gente. Ela entrega esse personagem de uma maneira muito emocionante, muito sensível, muito delicada. E eu acho que inclusive o fato dela não ser uma atriz profissional ajudou muito nesse processo. O enredo, ele é basicamente muito simples. A gente tem ali 2 horas e pouquinho que a gente vai acompanhar a vida de uma família, que é uma família de classe média, que mora ali nesse bairro de Roma. A Sofia, que é casada e tem 3 filhos. Na casa trabalha a Cleo, que é a empregada que eu falei esse tempo todo. Tem mais uma empregada dela. E a gente vai acompanhar toda a história desse ambiente familiar através dos olhos da Cleo. E é um filme que a gente vai assistindo e parece que nada está acontecendo, mas tudo está acontecendo, porque ele vai falar das banalidades, entre aspas, da vida cotidiana. E aí agora eu quero dizer que vai ter alguns pequenos spoilers que, se você não assistiu, pare por aqui mesmo, mas é importante eu falar desses spoilers para poder falar da questão da mulher desse filme, que pra mim é muito importante. O próprio Cuarón, ele diz que esse filme é uma grande homenagem às mulheres da sua vida, as mulheres que transformaram ele no homem que ele é hoje. Então a gente vai ter ali a Cleo, que é empregada dessa família. Ela é colocada nesse lugar de empregada o tempo todo. Existe uma divisão muito clara ali de que ela é empregada, com aquele discurso todo, com aquela coisa toda cultural que a gente tem. Ela é como se fosse da família, ela dorme aqui em casa, ela cuida das crianças, mas ela é uma empregada de qualquer forma. A gente vê essa divisão de classe o tempo todo, que não é o ponto principal do filme, mas é muito importante porque a gente tem uma crítica aí a essa questão. E aí a gente vai ter essa mãe que tem os 3 filhos, que é casada, só que esse marido, ele aparece na primeira cena e ele vive viajando a trabalho para o Canadá. Quem cuida realmente das crianças é a empregada, é aquela típica família da classe média, que a empregada que acaba educando as crianças com todo amor, com todo afeto. A gente vê uma relação muito bonita dela com as crianças, e um pai totalmente ausente que se diz estar trabalhando. Numa certa altura a gente descobre que esse marido não está no Canadá, que ele continua ali no México e que ele tem uma amante, e ele simplesmente abandona a família, ele vai embora e não dá nenhuma satisfação para a mãe, para os filhos, ele simplesmente desaparece. Do outro lado da história, a gente vê a Cleo, que um belo dia sai com um rapaz, eles vão pegar um cineminha à tarde. A gente vê que é uma relação que não é uma relação de namoro, é
uma relação assim ocasional ali, que ela conheceu o cara, foi pro cinema, só que aí no fim eles acabam não indo pro cinema, eles acabam indo por um motel ali, transam e pá, ela engravida. Quando ela conta pra ele que tá grávida, ela conta pra ele dentro de uma outra sessão de cinema e ela fala no meio do filme pra ele, eu estou grávida. Aí ele fala pra ela assim, ah, isso é bom, não é? E depois de alguns segundos ele fala assim, eu já volto, eu vou ao banheiro. E ele também abandona e não volta nunca mais. Ele some, desaparece. O filme acaba, aquelas legendas do filme do final vão subindo e ela se vê ali naquele desamparo, naquela solidão. Acabou de avisar o cara que estava grávida, ele vai ao banheiro e não volta nunca mais. É aquela história do cigarro, né? Foi comprar o cigarro e nunca mais voltou. Ela se vê ali abandonada naquela situação, absolutamente insegura, com medo, sem saber o que fazer, porque ela ainda por cima vai ter que lidar com a situação de contar para patroa dela que ela tá grávida e ainda vai ter medo de perder o emprego dela por conta da gravidez. Essas duas mulheres ali abandonadas, cada uma à sua forma. E é interessante ver que, embora elas pertençam a uma classe social diferente uma da outra, como esse abandono do marido, da figura paterna, não difere classe social. A gente vê como que essas duas mulheres vão lidando com essa situação de extrema solidão, de extremo desamparo, e como que a mulher ela é obrigada, porque ela é obrigada a tirar força do fundo do âmago, do útero dela, para poder seguir a vida e continuar vivendo. A gente vê a Cleo sustentando aquela gravidez até o final, a gente vê aquela mãe que vai tentando encontrar soluções para que os filhos não descubram que o pai abandonou, ela não conta para os filhos, e quase no final do filme tem aquela cena que ela vai passar um final de semana na praia para justamente contar para as crianças que o pai não vai mais voltar, para justamente ela poder sair de casa, para o marido poder pegar as coisas e eles nem terem aquele último contato, né, de tchau. A história dessas duas mulheres, que são histórias que pra mim é como se eu olhasse pro lado e visse uma amiga me contando, olhasse pro outro lado e visse uma outra moça me contando isso. Não temos nada de novo no front, e daí que ela engravidou? O problema dela, ele não quer saber, ela vai procurar ele depois, né, para saber o que aconteceu, porque que ele fugiu, e ele é extremamente violento com ela. Ele não quer saber, foda-se que você engravidou, o filho é uma responsabilidade tua. E a gente vê isso acontecendo lá no México dos anos 70, a gente vê isso acontecendo agora. O número de mulheres que se veem nessa situação de ter que cuidar dos filhos sozinhas, sem o amparo do pai, sem o amparo do marido, sem o amparo familiar, às vezes, né? Da rede familiar que acaba ajudando essa mulher são as outras mulheres da família, porque quando a mulher ela engravida de um pai que abandona, a culpa é dela que abriu as pernas. Quando a mulher perde o marido para uma amante, a culpa é dela que não soube cuidar do marido ou que não deu aquilo que o marido esperava, então a culpa é dela. Essa profunda solidão de mulheres que não importa o que tenha acontecido, a culpa sempre é dela e toda a carga que fica ali é em cima dela. Ela vai ter que ser forte para continuar trabalhando e adquirir uma independência financeira. E por isso, por essas e por outras, que a gente não pode deixar de dizer que o feminismo é realmente muito importante. A gente não tem como vendar os olhos para essa desigualdade imensa que existe na mulher e no homem socialmente falando, né? Se a gente pegar uma brincadeira de que o papel pode ser invertido, a mulher que abandona o marido com os filhos, ela é tratada como uma louca, uma vagabunda, uma pessoa completamente irresponsável. Agora, se um homem abandona a mulher com os seus filhos e não dá nem satisfação, ele é tido como uma pessoa que ele queria seguir a vida dele, realizar outras coisas e tá tudo certo. E tem várias cenas durante esse filme que vai denunciando de maneira bem sutil, mas para quem é mulher a gente entende perfeitamente aquele tipo de situação, que são situações de assédio. Tem uma cena que é uma cena de final de ano, de Natal,
que a mulher vai passar o Natal lá com a família dela e ela vai sem o marido, porque o marido a abandonou, e vem o cunhado dela, dá em cima dela, assim, se aproveitando, vou aproveitar que você tá aí sozinha e vou te assediar mesmo. Ele tenta dar um beijo nela, tenta agarrá-la, ela fala, não, eu não quero, eu sou uma mulher casada, e ele fala assim, vai, você não é tudo isso mesmo. Esse filme, ele traz esse lugar, assim, de colocar a mulher como um objeto sem valor para todos os homens que passam por ali. Eu não posso deixar de dizer que é extremamente sensível da parte do diretor e bonito ele tocar nesses pontos que são tão sensíveis para as mulheres. E é uma espécie de denúncia. Tem uma cena do filme que a mulher, que é a patroa, ela vai chegar bêbada em casa, tal, e ela, depois que ela descobre que o marido tem uma amante, que ela vai chegar para Cleo e falar assim, nós mulheres estamos sempre sozinhas. Essa fala me tocou demais, porque eu senti que eu também fazia parte dessas mulheres que estão sempre sozinhas. E eu acho que exatamente por isso, por se tratar de histórias tão comuns e corriqueiras no dia a dia, que o filme deixou de ser individual para o diretor e acabou sendo uma coisa universal, porque todo mundo já viu uma história parecida com essa. Gente, acho que eu falei demais, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir esse filme, mas acredito que se vocês assistiram esse vídeo até aqui, provavelmente vocês já assistiram Roma. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Um enorme beijo para vocês. Até a próxima e tchau!